Oi, boa tarde. Estamos ao vivo. Acho que você nunca viu essa formação na prévia aqui do Esquenta. Antes do ICL Urgente, Débora Maganha e eu, Gabi Varela, vamos te deixar bem informado sobre esse encontro do presidente Lula com Donald Trump lá nos Estados Unidos. Débora, agora há pouco ele saiu da Casa Branca, chegando na embaixada em Washington para dar uma coletiva para a imprensa, tirando as dúvidas, e a delegação já está lá. Exatamente. E mal saiu o presidente Lula da Casa Branca, o Donald Trump já se adiantou para twittar, ou melhor, para postar na sua Truth Social, falando do encontro, inclusive falando que foi muito dinâmico, que correu tudo bem. Ele disse que o presidente Lula, ele classificou o presidente Lula como very dynamic, né? Muito dinâmico, presidente Lula. Já teve quem falou, opa, será que pintou uma química de novo entre os dois? Outra química. E aí o que foi falado, inclusive, é que eles falaram muito sobre tarifas e outros assuntos que agora devem ser abordados na coletiva na embaixada. É isso. Agora parece que está falando o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Vamos tentar ouvir um pouquinho e ver se ele está introduzindo aqui a coletiva de jornalistas. A nossa equipe consegue colocar aqui na tela para a gente? Aqui atrás parece que está começando, o presidente Lula está ali aguardando, né, junto com a sua delegação. Aliás, Débora, a gente tem os nomes. Aqui atrás de mim está o Mauro Vieira, né, o ministro das Relações Exteriores. Quem está nessa delegação, junto com o presidente Lula, eu tenho aqui os nomes, né? Tem, por exemplo, o presidente, né, o DG da Polícia Federal, o André Rodrigues, foi, mas não entrou na sala junto com a delegação. Ficou do lado de fora, mas está acompanhando. Tem o Mauro Vieira, claro, que está falando nesse momento. A gente já vai trazer as informações, a fala do Mauro Vieira para vocês a qualquer momento. Tem também o Dario Durigan, o ministro da Fazenda, faz parte. O Márcio Elias Rosa, ministro da Indústria e do Comércio. O Wellington César, da Justiça, aliás, um dos principais assuntos. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que foi chamado às pressas, ou seja, terras raras, com certeza entrou na pauta. E, como eu já disse, o diretor-geral também da PF, o André Rodrigues. E a qualquer momento a gente entra aqui com a fala do ministro das Relações Exteriores. Vamos lá, gente, então, ouvir a fala do ministro, Débora? Vamos lá. Positiva, e temos agora áreas específicas para se trabalhar. Com isso, eu termino e passo a palavra para o ministro Márcio Elias Rosa. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Por favor, Márcio. Muito boa tarde a todos, presidente Lula, boa tarde. Reunião excelente, um dia muito bom. A cada encontro do presidente Lula com o presidente Trump, as coisas avançam um caminho um tanto mais. Nós tivemos, como disse o chanceler, a reunião no Salão Oval, em que se discutiu mais questões geopolíticas, depois a reunião ampliada, em que se discutimos os temas que foram apontados, especificamente com respeito ao MIDIC, ao Ministério da Indústria e Comércio, discutimos as questões associadas aos investimentos que vêm sendo feitos por grupos empresariais brasileiros aqui nos Estados Unidos, como também os investimentos que são feitos historicamente lá no Brasil por grupos subsidiários de empresas americanas e, óbvio, discutimos a seção 301, que é uma grande preocupação. Apresentamos, reiteramos a eles todos os dados e informações que já foram apresentadas, indicando a necessidade de conclusão da seção 301. O presidente Lula mencionou isso ao presidente Trump, nós mencionamos a contraparte e estabeleceu-se uma discussão em torno das tarifas efetivas que são aplicadas pelo Brasil e o não cabimento de sobretarifas em relação aos produtos brasileiros, e nós ficamos de nos reunirmos nos próximos 30 dias para avaliarmos ou chegarmos a uma conclusão. Na nossa expectativa, uma conclusão que leve também ao encerramento da sessão 301. E há necessidade de nós nos reunirmos novamente. Ficou pactuado, ficou avançado, que o USTR, Departamento de Comércio, o MRE e o MDIC voltarão nas próximas semanas a negociar o fim das tarifas e o estabelecimento de uma nova regra para o futuro. O ideal é que os Estados Unidos voltem a ser um parceiro dinâmico, crescente, que as importações e exportações voltem a subir e não cair, como aconteceu no ano passado. Foi muito bem recebida, ou foram muito bem recebidas as informações que nós prestamos,
e ouvimos atentamente também as reivindicações das contrapartes. Reunião positiva e eu agora passo a palavra para o ministro Wellington. Ministro Wellington Lima e Silva, do Ministério Boa da tarde Justiça. a todas e a todos. O relato da minha impressão desta reunião foi extraordinária, um longo período de 3 horas, em que o presidente Luiz Inácio, como de costume, tratou cuidadosamente de toda a pauta que tinha sido considerada, avançou nos mais diversos assuntos. O presidente Trump, com extrema deferência, ouviu, discutiu com toda a sua equipe atenciosamente. No que diz respeito especificamente ao tema do crime organizado, nós anunciamos, compartilhamos com ele as nossas ideias que estão acontecendo. Ele fez várias referências elogiosas. Nós tivemos também a parceria nessa matéria do Ministério da Fazenda, que colocou muitas questões no que diz respeito à asfixia financeira e, portanto, eu considero a reunião muito exitosa. O presidente Luiz Inácio propôs grupos de trabalho para tratar tanto da questão doméstica como em nível de cooperação com outras iniciativas e acho que foi, de fato, um dia histórico nesse encontro da relação Brasil-Estados Unidos. Muito obrigado. Essa palavra é o ministro Dario Doriga, da Fazenda. Boa tarde a todas e todos. Faço um breve relato, presidente, dos temas do Ministério da Fazenda, dos temas da economia. Então, eu tive uma intervenção durante o almoço, endereçando ao presidente Lula, ao presidente Trump, ao vice-presidente Vance, ao secretário do Tesouro, Bessent. Disse a eles que a economia do Brasil está vivendo um bom momento, um momento de estabilidade, com inflação sob controle, com crescimento acima do esperado, inclusive pelas previsões do FMI, das demais agências internacionais. Mostrei o quanto a renda das pessoas no Brasil está melhorando e vai avançar agora com os programas que o presidente está anunciando. Tratamos dos números do comércio internacional e do comércio bilateral. Nos números apurados pelo MIDIC, o Brasil tem um déficit próximo a 20 bi, teve um déficit em 2025 próximo a 20 bi com os Estados Unidos. Nos números dos Estados Unidos, do escritório de estatística norte-americano, o número se aproxima a 30 bi do déficit brasileiro. Então, o número deles, inclusive, dá mais razão ao nosso pleito. E, por fim, os temas mais concretos na cooperação de combate ao crime organizado, também na parte que compete à Receita, ao Ministério da Fazenda, em parceria com o Ministério da Justiça. Tem 2 frentes importantes de atuação e de conclusão e de encaminhamento. A primeira é entre aduanas. A aduana brasileira é responsabilidade da Receita Federal, a aduana norte-americana é responsabilidade do CBP, né, que é a autoridade aduaneira dos Estados Unidos. Houve um primeiro anúncio feito no Brasil, com presença das autoridades norte-americanas, em que se estabeleceu um primeiro mecanismo de remote targeting, que a gente troca informação prévia à chegada de container no Brasil e vice-versa com os Estados Unidos. Isso tem nos permitido fazer apreensão, isso foi colocado na reunião, mais de 0,5 tonelada de armas e equipamentos irregulares que saíram dos Estados Unidos e foram ao Brasil no período de maio de 2025 a abril de 2026 deste ano. Então, mais de 0,5 tonelada de arma irregular apreendida no Brasil, graças a essa parceria que tem se estreitado. Droga sintética, muito se diz que sai droga do Brasil, mas não tem droga dos portos brasileiros que vem para os Estados Unidos em quantidade relevante. O que a gente tem percebido é a droga sintética que sai dos Estados Unidos e vai ao Brasil, nesse último ano também, mais de 1 tonelada de droga sintética identificada. Qual que é o próximo passo nessa cooperação entre as aduanas? É poder fazer operação conjunta. Do lado brasileiro a Receita, com a polícia, com o COAF, e do lado norte-americano envolvendo várias autoridades, para que, além da troca de informação, a gente tenha operação efetiva em vários momentos, e a gente já tem algumas planejadas para o ano. No segundo lugar, a lavagem de dinheiro e asfixia do crime organizado. A Carbono Oculto, pude mencionar, foi a maior operação contra o crime organizado do Brasil, e as informações foram transferidas, foram compartilhadas pela Receita Brasileira ao IRS norte-americano, que é a Receita Federal dos Estados Unidos, todas as informações das fraudes tributárias, da arquitetura dos fundos e como foi possível, em muitos casos, burlar a legislação brasileira, retirando patrimônio, retirando recurso do país e em alguns pontos importantes concentrados no estado de Delaware, aqui nos Estados Unidos. E o que nós estamos fazendo para além desse compartilhamento de informação, é acelerando os mecanismos para que
esses recursos de brasileiros que sonegam, fazem lavagem de dinheiro no Brasil, sejam pagos, sejam rapidamente devolvidos ao país, para que a gente consiga efetivar a aplicação da lei brasileira. Então, tanto na parte aduaneira, quanto na parte de lavagem de dinheiro, estamos muito próximos de avançar e com novas assinaturas. Passo a palavra para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Boa tarde a todas, a todos. Nossa querida anfitriã, nossa embaixadora Maria Luísa Biotti. Primeiro eu queria destacar que só um líder com a dimensão do presidente Lula, que governa a segunda maior democracia do mundo, chegaria aos Estados Unidos e teria uma reunião tão produtiva, mas tão altiva em defesa da soberania nacional, em defesa do Brasil, demonstrando todos esses temas que nós acabamos, os nossos colegas ministros acabaram de dizer, e especificamente sobre esse grande patrimônio do país que é o nosso subsolo, as terras raras e os materiais estratégicos. O presidente Lula demonstrou e disse que acabou de aprovar no Congresso Nacional um marco regulatório que dá estabilidade a recepcionar investimentos do mundo. China, Estados Unidos, Rússia, porque o Brasil tem essa pluralidade de diálogo. Só um presidente com a dimensão do presidente Lula defenderia com tanto ardor, com tanta determinação e com tanto vigor aqui dentro da maior democracia do mundo, o multilateralismo, o diálogo permanente, o fortalecimento dos organismos internacionais para que a gente volte a ter um mundo em paz. Mas, sobre os minerais críticos, o presidente deixou claro a importância desses minerais para a gente desenvolver a nossa indústria, a indústria do manufaturamento, a industrialização e desde a separação até o refino. O Brasil é solo fértil para investimentos, pela sua segurança jurídica, pelas suas potencialidades, mas é solo fértil também, porque é mais barato investir e refinar os materiais no Brasil, gerando riqueza, gerando renda, gerando emprego e gerando principalmente divisas para o país. Por isso, nós saímos daqui, na área de Minas e Energia especificamente, extremamente otimistas com essa relação que nós vamos ter de investimentos também americanos no Brasil. Passamos a palavra ao presidente Lula para suas considerações iniciais antes das perguntas. Eu não sei se tem que fazer consideração ou se poderia ter direto nas perguntas. Depois da fala dos 5 ministros, eu penso... Essa água é minha? É sua, prefeito. Estava tomando conta. Eu vi você bebendo. Eu estava tomando conta. Para ninguém chegar perto. Não, só para esquentar a pergunta de vocês, é o seguinte. Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática, histórica, que o Brasil tem com os Estados Unidos. Eu já tinha dito na Malásia para o presidente Trump de que a boa relação entre Brasil e Estados Unidos é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias, do continente, podem efetivamente servir de exemplo para o mundo. Nós somos as duas maiores democracias do hemisfério, nós somos duas democracias muito importantes do ponto de vista, um na América Latina, outro na América do Norte. E nós já tivemos com os Estados Unidos, é importante vocês não perderem de vista, durante todo o século XX, os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, que interessavam aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter na China o seu principal parceiro comercial. E hoje se vê ao presidente Trump de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. Por exemplo,
Eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu e deixou de olhar para a África também. E agora as pessoas perceberam a importância outra vez da América Latina nesse mundo conturbado. Por isso é que nós fechamos o acordo União Europeia e Mercosul com o EFTA, com Singapura. Por isso é que nós queremos fechar acordo do Mercosul com o Canadá, com o Japão, porque isso dá uma dimensão de defesa do multilateralismo contra o unilateralismo colocado em prática pelas taxações do presidente Trump. Eu penso que essa é uma coisa interessante. A outra coisa é que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus, ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes, os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, de ter um mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária Polícia Federal. O Brasil tem uma experiência muito, no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chegam no Brasil sai dos Estados Unidos. É importante saber que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos. Então, se a gente souber isso e colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não se resolveu em séculos. Ou a gente pode resolver em décadas aquilo que não resolveu séculos. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, a lei sobre a questão dos minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão dos minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Além disso, uma outra coisa importante que nós discutimos é a questão do comércio. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio. Nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano, o Brasil teve um déficit de 14 bilhões
com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós temos para ele, não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas eles continuam a ter mais, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão a gente faz reunião e depois da máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair. Então é o seguinte, nós temos 4 anos de mandato, as coisas têm que acontecer. Então é preciso que a gente estabeleça plano de metas. Em cada reunião, estabeleça plano de metas para que as pessoas cumpram e para que a gente possa colocar em execução aquilo que a sociedade espera de nós. Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. Um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, eu espero que você não venha, sabe, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que ria muito bom. Vamos então abrir para as perguntas, começando com a Isabela Menon, da Folha de São Paulo. Oi, presidente, boa tarde. Presidente, foram 3 horas de reunião e nós da imprensa a gente não pôde acompanhar. Acabamos de viver aqui que a impressão é positiva de todos vocês, mas o Trump postou sobre a reunião e comentou apenas sobre comércio e tarifas. Eu queria entender se segurança pública era uma questão central para o senhor, se teve alguma sinalização positiva sobre a proposta apresentada pelo Brasil e também a possibilidade de classificar o CV e PCC como organizações terroristas se foi descartada pelos Estados Unidos. Não foi discutido isso. O que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Além dos ministros falarem, eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que é que nós queremos. Para não ter dúvida daquilo que nós queremos. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. Sabe, esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, sabe, no caso do Brasil, tomaram os territórios nas cidades, nós temos que dizer para o povo brasileiro que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, sabe? Isso é que nós temos que dizer. E no mundo também. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. O que nós estamos propondo é o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. E vamos fazer algumas frentes. Vocês já ouviram aqui as 4 frentes de trabalho. Uma delas é a questão financeira. Nós precisamos destruir, sabe, o potencial financeiro do crime organizado e das facções.
Se a gente não destruir, eles hoje viraram, em alguns casos, empresas multinacionais. Eles estão em vários países, eles estão no futebol, eles estão na política, estão no meio empresarial, estão, sabe, em tudo quanto é lugar, no poder judiciário. Então, o que nós queremos é dizer, para trabalhar sério, o Brasil está disposto a dar um exemplo de um país que vai levar muito a sério isso. Vamos para a próxima pergunta. A agência France Press. Yes, thank you, Mr. President. In English, if I may. Olá, senhor presidente. Em inglês, se o senhor me permite. Jordi Zamora, France Press. Two questions, if I may. First, Se me permite. Primeiramente, eu gostaria de saber se conversaram sobre Cuba, Venezuela, sobre os outros países na região. E segunda pergunta, o senhor qualificou o presidente Trump como imperialista no passado. E, mais uma vez, o senhor comenta que nenhum país pode comandar um mundo ou uma região por si só. E eu me pergunto se o senhor mudou a opinião ao longo dessa reunião de 3 horas. Como o senhor o qualifica como líder político? Olha, o Trump não vai mudar o jeito dele ser por causa de uma reunião que durou 3 horas comigo. O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã, ela vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando. Mas tem várias suposições. Ele acha que a guerra já acabou. Não é o real. Mas ele acha, eu não vou, sabe, ficar brigando com ele por causa da visão que ele tem da guerra. Ele acha que na Venezuela está tudo resolvido. Eu espero que esteja, porque eu lido com a Venezuela desde 2002. Mas eu acho que a Venezuela, sabe, eu espero que a Venezuela resolva os seus problemas, porque o povo venezuelano precisa, sabe, ter uma chance na vida de viver bem. E Deus queira que a Delcy consiga cumprir, sabe, com o mandato de presidenta, fazendo as coisas acontecer. Eu disse para ele que eu tenho interesse em discutir qualquer assunto que ele precisar discutir. E quiser discutir comigo sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Irã, sobre o que ele quiser, eu estou disposto a discutir. E porque, para mim, é mais simples. Eu não tenho vocação belicista. A minha vocação é de diálogo, é acreditar no poder da narrativa, acreditar no poder do convencimento. É assim que eu acho que a gente deve fazer política. Falei muito com ele sobre a questão de mudança no Conselho da ONU. É preciso reformar a ONU. E que ele, Trump, Xi Jinping, Putin, Macron e o primeiro-ministro da Inglaterra são, sabe, as pessoas que têm responsabilidade de propor a mudança, porque eles são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Só eles podem tudo. Eles têm direito de veto. Eles têm direito de indicar a Secretaria-Geral da ONU. Nós somos coadjuvantes. Os outros países são coadjuvantes. Então eu falei para ele, você poderia convidar o Conselho de Segurança para discutir, sabe, as guerras que estão acontecendo no mundo. Como é que vai encontrar e fazer parte disso? Vocês podem fazer isso. Por que não aumenta o Conselho de Segurança da ONU? O Brasil gostaria de participar. Há muito tempo o Brasil briga. O México tem tamanho para isso, a Índia tem tamanho para isso, a Alemanha, o Japão, países como o Egito, países como a África do Sul, países como a Argélia, países como mais país africano. A Etiópia tem 126 milhões de habitantes, a Indonésia tem 200 milhões de habitantes. Ou seja, então o que não falta é país para ajudar a que a ONU volte a funcionar em plenitude. Se a ONU funcionasse bem, poderia acabar metade dos conflitos que você tem armado na África. Ela precisaria ter autoridade política, autoridade moral e autoridade financeira para fazer a intervenção com a ordem de quem? Dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Só eles podem fazer isso. Só eles. O Brasil só pode gritar. O Brasil só pode fazer discurso como o Mauro fez contra a chacina na Palestina. Mas
Os Estados Unidos veta, a China veta, a Rússia veta. Então é preciso que ele se coloque de acordo para a gente mudar. A geopolítica de 2026 não é a geopolítica de 1945. O mundo é outro. O mundo é outro, a comunicação é outra. Então, foi dito com a maior tranquilidade para ele essas coisas. Naquilo que quiserem que o Brasil colabore, o Brasil está disposto a colaborar. Vocês estão lembrados que a guerra da Rússia e da Ucrânia era para durar 3 meses, já fazem 4 anos. Ninguém sabe. Todo mundo sabe como é que começa uma guerra. Como termina, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso que eu acho que dialogar, conversar, é muito mais barato, mais eficaz. Não tem vítima, não tem destruição de casa, não tem morte de criança, não tem destruição de escola. Então, isso eu falei ao presidente Trump, porque não é a primeira vez. Sabe? Quem sabe, a gente um dia vai conseguir convencer. Eu já liguei para o Xi Jinping, propondo convocar o Conselho de Segurança, já liguei para o Putin, já liguei para o Macron. Ô, gente, convide vocês, são 5 pessoas, são 5 países. Convoque uma reunião, uma teleconferência. Ninguém tem que sair da comodidade do seu gabinete. Convoque uma conferência e decida. Vamos tomar uma decisão. Vamos mudar o Estatuto da ONU, vamos convocar uma Assembleia Especial para discutir isso e vamos criar, sabe, paz no mundo. Isso foi dito. Espero que ele tenha ouvido. Próxima pergunta da Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Boa tarde, presidente. Uma das questões principais dessa visita era a questão justamente do risco dos Estados Unidos imporem mais novas tarifas ao Brasil, especialmente com o final agora da investigação da seção 301. O que foi conversado, e o senhor sai daqui avaliando qual o risco que a gente tem hoje de ter realmente novas tarifas impostas ao Brasil? Olhe para a minha fisionomia. Você acha que eu estou otimista ou pessimista? Eu estou muito otimista. Veja, porque tem uma divergência entre eles e nós que ficou explicitada na reunião. O ministro dele falou uma coisa, os nossos ministros falaram outra. Ora, como a gente não podia ficar debatendo o dia inteiro sobre isso, eu propus, vamos dar 30 dias. Vamos dar 30 dias para esses companheiros resolverem o problema. E nós voltamos a conversar. E ainda falei para o Trump, a gente precisa fazer reunião lá, o carro, a gente pode fazer teleconferência. É mais barato. Sabe? O que nós temos é que resolver esses problemas. Porque vocês têm que entender o seguinte, o problema é que muitas vezes você faz uma decisão na frente dos presidentes e quando o presidente vira, que pensa que a coisa está acontecendo, a burocracia entra em campo. Como a burocracia não tem tempo de validade, sabe? A burocracia não tem tempo de validade. Ela começa e somente quando Deus quer que ela vai embora. Sabe? Então nós temos que acompanhar com mais precisão, sabe, essas coisas. Nós temos interesse, muito interesse, que os Estados Unidos voltem a investir no Brasil. Aliás, se tem uma coisa que nós queremos fazer é isso, que mais gente vai para investir no Brasil. Nós estamos, quem sabe, o maior investimento em transição energética de todos os países, temos maior possibilidade. Vamos fazer as coisas acontecer a partir do Brasil. Alguém quer fazer data center no Brasil, tem que produzir sua própria energia. Porque nós não vamos gastar dinheiro para criar data center para mandar dados para outros países. Sabe? Nós queremos dados para nós. Agora, nós temos condições de oferecer aos outros países a oportunidade de construir data center, desde que eles arquem com a produção de energia. É o mínimo que a gente pode exigir. E eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. Eu acho, o Trump, ele repete muitas vezes que ele gosta do Brasil, que ele ama o Brasil, sabe? Eu acho que é possível que ele goste do Brasil, que o Brasil falou que tem muitos amigos no Brasil. Aliás, eu peguei uma foto dele que eu esqueci de trazer para ele. Eu peguei uma foto dele com o Vicente Mateus e a Marlene Mateus, no tempo que era presidente do Corinthians,
num cassino, acho que era dele, não sei se era um cassino que era dele em Los Angeles, que quebrou o cassino. Havia trazer pela foto. Então, ele disse que tem muitos amigos no Brasil, é bem possível que ele goste mesmo do Brasil. Olha, como nós, brasileiros, gostamos também dos Estados Unidos, por que não fazer para as coisas dar certa? É isso que eu quero, fazer as coisas darem certa. Eu quero que os Estados Unidos volte a ver no Brasil um parceiro importante para suas atividades de empreendedorismo. É isso. Clive Watson, do Washington Post. Thank you for taking questions, Mr. President. Obrigado por responder as perguntas. Are we good? Thank you for taking questions and welcome. Perfeito, obrigado por responder as perguntas e bem-vindo ao Washington DC. O senhor e o presidente Trump já publicamente trocaram insultos. Ele, na verdade, apoiou seu rival político e hoje, nesse encontro, ainda sem as questões bilaterais características, como o senhor considera o seu relacionamento com ele daqui para frente e também ele respondeu suas questões no que se refere à interferência com a soberania brasileira? Olha, se ele tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu. Porque eu ganhei as eleições. Eu acho que não é uma boa política um presidente de outro país ficar interferindo nas eleições de outro país. É o princípio básico para que a gente não permita a ocupação cultural, política e a soberania de um outro país. Tá? Eu penso que a nossa relação com o Trump é uma relação sincera. Eu penso que desde o primeiro encontro que nós tivemos de 29 segundos em Nova York, numa reunião da Assembleia Geral da ONU, até os telefonemas que nós fizemos, até o encontro da Malásia e até esse encontro de hoje, eu acho que evoluiu muito. Eu tenho razões para acreditar que o Trump gosta do Brasil. E por isso eu quero que ele saiba que nós, brasileiros, temos interesse em fazer os melhores acordos com os Estados Unidos. E eu acho que, sinceramente, ele sabe a importância dos Estados Unidos. Eu não acredito que ele vá ter qualquer influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro, sabe? E eu acho que ele vai se comportar como presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino, como eu vou deixar que o povo americano decida o destino deles. É isso que vai acontecer, sabe? A nossa relação é muito boa, mas muito boa. Eu diria uma relação que pouca gente acreditava que pudesse acontecer com tanta rapidez. Sabe aquela história, amor à primeira vista? Aquele negócio da química? É isso que aconteceu. Eu espero que continue assim. E eu espero que seja assim com qualquer presidente do Brasil e qualquer presidente do mundo. Vai ser muito importante essa relação. E quem vai decidir a eleição brasileira é o povo brasileiro. Eu já tenho muita experiência, sabe, de eleições no Brasil. Não acredito em interferência de quem quer que seja de fora. Vamos à próxima pergunta, Eduardo Barão, da Band. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu queria complementar a pergunta do colega do Washington Post, porque o senhor está tendo uma relação muito próxima com ele, terceira vez, estivemos juntos na Malásia, em Nova York. Com a eleição no final do ano, o senhor chegou a tocar nesse assunto com ele? O senhor vai pedir apoio para o presidente Trump, como o senhor deu lá atrás para a Kamala Harris? Tem algum receio de pressão mesmo? O apoio do presidente Trump para a oposição, para falar do Bolsonaro, por exemplo? Eu te falo, não existe nenhuma possibilidade de eu discutir esse assunto com qualquer presidente de qualquer país do mundo. Esse é um assunto brasileiro. Eles sabem disso. Eles também são presidentes. Eles também disputam eleições. Então, o meu respeito ao presidente Trump é porque ele foi eleito pelo povo americano.
E só pelo fato de ter sido eleito pelo povo americano, não cabe a mim questionar. Cabe a mim levar muito a sério que ele tem mandato do povo americano para ser presidente desse país. E é assim que o Brasil trata ele, como tratamos qualquer outro presidente que foi eleito pelo povo. Vamos à próxima pergunta, Eduardo Ribas, da agência F. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado, senhor presidente. Aí é demais, querer que eu entenda inglês é demais. Excuse me, thank you very much, Mr. President. Perdão, muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de perguntá-lo, se o senhor discutiu com o presidente Trump a situação em Cuba, o bloqueio que os Estados Unidos têm feito à ilha, e também se o presidente Trump mencionou a possibilidade de designar certos grupos criminosos brasileiros como organizações terroristas. Obrigado. Não discutimos facção criminosa e terrorismo com o presidente Trump, partindo dele falar de alguma facção no Brasil. Eu disse para ele, sabe, que eu gostaria que, se ele precisar de ajuda para discutir a situação de Cuba, eu estou inteiramente à disposição. O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba. Isso foi dito pela intérprete, sabe? E eu acho que isso é um grande sinal. Até porque Cuba quer dialogar. Cuba quer dialogar e Cuba quer encontrar uma solução para colocar fim a um bloqueio que nunca deixou Cuba ser um país completo, livre, desde a vitória da Revolução de 59. Acho que é o maior bloqueio, sabe, mais longevo da história da humanidade. Então eu estou à disposição, sabe, se precisar que o Brasil converse sobre qualquer país, se precisar que o Brasil converse com qualquer país, sabe, sobre a questão, sabe, das interferências americanas, sabe, em Cuba, no Irã, o Brasil está disposto a conversar. Mas eu vim aqui especialmente para discutir os assuntos brasileiros. Eu não queria mudar, sabe, de prioridade. Eu queria discutir o comércio brasileiro com os Estados Unidos. Eu queria discutir a participação do Brasil no crime organizado junto com os Estados Unidos. Eu queria discutir as questões da participação dele no minerais críticos. Eu queria discutir a participação dos Estados Unidos, sabe, que eles ficam achando que nós estamos proibindo as plataformas americanas de entrar no Brasil. O que nós queremos é o seguinte: entra qualquer plataforma de qualquer país do mundo no Brasil sobre a regulamentação soberana do Brasil. Era necessário vir aqui para dizer isso. Entreguei para ele também a lista dos nomes brasileiros que ainda continuam proibidos de entrar no Brasil, nos Estados Unidos, as nossas autoridades constituídas. Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de, sabe, liberar o visto, sabe, dos brasileiros que estão proibidos de entrar aqui. Matias Brotero, da Record. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Presidente, o presidente Trump se comprometeu a investir em terras raras brasileiras. Se sim, falando em números, quanto, ou se já há algum plano específico nesse sentido. O senhor vem falando bastante, inclusive reforçou hoje, sobre a importância de que a transformação, a etapa de transformação aconteça no Brasil. O presidente Trump concordou com isso e qual a importância de ter o desenvolvimento, né, dessa cadeia produtiva com investimentos norte-americanos no Brasil? Obrigado, presidente. Olha, o que nós sabemos é que as chamadas terras raras e os minerais críticos são muito importantes, sobretudo, sabe, na questão dos armamentos dos países. O que nós dissemos para os Estados Unidos é que nós não temos veto a nenhum país que queira participar com o Brasil. O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem a obrigação, sabe, de compartilhar com quem queira participar conosco,
seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro, o que aconteceu com o ouro de 100 e poucos anos no Brasil, sendo mandado para fora, com o minério de ferro em que a gente, sabe, manda muito minério para fora e a gente poderia fazer um processo de transformação interna que a gente não fez. Então, com as terras raras, a gente vai mudar de comportamento. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu. Próxima pergunta, Raquel Cranenburg, da Globo News e TV Globo. Obrigada. Pode pegar o seu? Obrigada, presidente. Presidente, duas perguntas. Primeiro, sobre a questão das investigações comerciais contra o Brasil. O presidente Trump se mostrou aberto a talvez anular essas investigações e o senhor teve a oportunidade de explicar para ele a questão do PIX. E depois, posso fazer a outra depois? Responde essa. Pode. Obrigada. Primeiro, uma das razões pelas quais eu trouxe o Dario era porque eu imaginava que o presidente Trump queria discutir a questão do PIX. Ele não tocou no assunto do PIX, então também não toquei. Porque eu espero que um dia ele ainda vai fazer um PIX. Porque muitas empresas americanas já fazem. A segunda coisa é que ele não discutiu o acordo, sabe, da seção 301. Nós levantamos a tese de que está havendo uma fiscalização, que nós achamos que não tem procedente essa fiscalização contra o Brasil. Eles levantaram a tese de que o Brasil tem coisa que o Brasil está cobrando mais de imposto. Nós dissemos que não, eles disseram que sim. Então eu sugeri ao Trump que a gente colocasse os nossos ministros para em 30 dias resolver esse problema para nós decidirmos o que vai acontecer. Eu acho que vai terminar bem no acordo entre o Brasil e Estados Unidos na questão comercial. E, presidente, sobre a questão do Irã, o senhor falou que se ofereceu ajuda para lidar com qualquer país, Cuba, Irã. Teve essa conversa, vocês conversaram especificamente sobre o Irã, o senhor tem sido crítico sobre a guerra. O que o senhor falou para ele? Ele mostrou interesse, porque o Brasil mantém diálogo com o Irã, ele mostrou interesse em talvez o Brasil poder ajudar. E mais uma, se eu puder, presidente. Então são 3 perguntas. Posso? O senhor nunca vem para cá. Tá bom. A outra é sobre essa reunião mesmo, presidente. Como é que ela aconteceu? Porque era para ser em março, daí a guerra começou e, de repente, foi em menos de uma semana, vocês estavam todos aqui. Teve ligação do Trump para o senhor na sexta-feira? Como é que foi isso? Que bom que foi tão rápido assim. Olha, primeiro, eu entreguei para o Trump outra vez, pela segunda vez, eu entreguei o acordo que em 2010 Brasil e Turquia fizeram sobre a questão de arma nuclear no Irã. Vocês que são jovens, eu vou apenas relatar. Em 2010, eu me dispus a ir ao Irã, conversar com Khamenei durante 2 horas, conversar com o presidente da Assembleia do Irã por mais de 2 horas no parlamento, com muitos deputados, e depois conversar com Ahmadinejad um dia inteiro para convencê-los de que o Brasil queria ajudá-los a produzir o enriquecimento do urânio para fins pacíficos, como faz o Brasil, cumprindo aquilo que está na nossa Constituição. Eu fiz questão de que ele soubesse que no Brasil eu era constituinte em 1988 e a gente aprovou na Constituição que o Brasil não vai produzir armas nucleares. Isso é na Constituição. Isso não é uma coisa do Lula ou de qualquer presidente, é da Constituição. E eu fui para o Irã fazer isso. E o que é muito importante, o Obama não queria que eu fosse ao Irã, Angela Merkel não queria que eu fosse ao Irã, o único presidente que não fez objeção foi o Sarkozy. Mas todo mundo era contra eu ir ao Irã, dizendo que o Irã não cumpria palavras. Como eu não queria a palavra, eu queria um documento assinado, eu fui para o Irã. Era tanta pressão que quando eu cheguei em Moscou, o Medvedev me disse: Lula, o Obama ligou para cá pedindo para eu convencer você a não ir, porque os iranianos não são verdadeiros.
Aí eu saí de Moscou e fui para o Catar. Quando eu cheguei no Catar, o Emir me falou a mesma coisa. Ô, presidente Lula, a Hillary Clinton ligou aqui pedindo para mim convencê-lo a não ir ao Irã. Eu fui. Eu e o Celso Amorim. E nós, Brasil e Turquia, conseguimos convencer o Irã a assinar um acordo de não produção de armas nucleares. Eu entreguei para o presidente Trump o acordo que nós fizemos em 2010. O acordo que era, inclusive, cópia fiel de uma carta que o Obama mandou para mim. Lamentavelmente, quando nós fizemos o acordo, não sei porquê, o Obama e a União Europeia resolveram aumentar a punição ao Irã. Possivelmente porque quem tinha feito o acordo era um país do terceiro mundo, o país não faz parte da elite dos países, então como é que esses pobres seres humanos conseguiram uma coisa que nós não conseguimos? Tem uma palavra-chave: paciência. Paciência e capacidade de persuasão. Foi isso que aconteceu. Então eu entreguei para o Trump que o acordo que nós fizemos em 2010 é muito melhor do que eles fizeram um tempo atrás aí. Muito melhor. E se precisar conversar, outra vez eu conversarei. É possível convencer. Agora, seria importante que os países que têm armas nucleares fossem desativando. Porque vocês estão lembrados, o famoso acordo entre Rússia e Estados Unidos de desativar a quantidade de armas nucleares que eles tinham. Ninguém desativou nada. De lá para cá a China criou, de lá para cá a Índia criou, de lá para cá a Coreia do Norte criou, de lá para cá o Paquistão criou. Ou seja, ninguém desativou nada. Então é o seguinte, eles precisariam dar exemplo. Né? Quem sabe um exemplo dele fosse estimulante. Eu vou desativar 10 ogivas nucleares por ano. Sabe, como eles têm muita, vai levar uns 50 anos para desativar. Sabe? Mas eles não fazem. Não fazem. E quando o mundo estiver nessa turbulência que está, muita gente se alvora no direito de também fazer uma bomba atômica. Eu confesso a vocês que eu acredito muito no poder da narrativa, no poder da conversa, no poder do convencimento. Então, isso foi para mim muito, muito importante, sabe, para conversar com o Obama. Me entreguei para ele, está aí, sabe, o documento. Leia. O que ele falou? Hein? O que ele falou? Qual foi a reação dele? Nada, eu só pedi para ele ler, ele não tinha lido ainda. Sabe? Eu falei, entreguei o documento para ele ler, ele falou, vou ler hoje à noite. Falei, maravilha. Maravilha. Qual é a outra terceira pergunta sua? A terceira pergunta foi sobre a visita, como que aconteceu agora, tão rápido que vocês colocaram na frente. Meu irmão, você ligou na sexta-feira. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: o importante é o principal, o resto é secundário. Então, saber como é que foi para cada reunião é de menos. O que é importante é que eu estou aqui. Fiz a reunião, estou feliz, volto para o Brasil mais otimista, sabe? Acho que o presidente Trump também ficou otimista e eu espero que as coisas comecem a avançar. A única coisa que ele tem que saber é o seguinte: o Brasil está disposto a construir parcerias aonde eles quiserem construir. Parcerias. Não tem veto aos Estados Unidos. Como não tem veto a China, como não tem veto a França, como não tem veto a Índia, como não tem veto a Alemanha. Então é isso. Por que a gente não entrou? Pode ficar certo que eu estou... Peraí, gente, não, peraí. Pode ficar certo que eu estou muito otimista. Volto para o Brasil, me despedindo de vocês, para vocês não fazerem mais perguntas. Não, só... Por que a imprensa não entrou ao Sala Oval? Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, eu quando vim para cá, eu disse que eu não iria conversar com a imprensa antes da reunião. Não tem sentido. Eu vim para fazer uma reunião. Eu vim para discutir assunto. Como é que você vai fazer uma entrevista coletiva antes de você discutir? Nem eu, nem o presidente Trump precisamos de fotografia. Sabe? E não precisamos de inventar nada para dizer para a imprensa. Então eu preferi, primeiro, vamos fazer a nossa reunião e depois conversar.
A reunião demorou um pouco demais. Certamente porque eu gostei, ele gostou da reunião. Senão alguém teria terminado. É só levantar, termina a reunião. Percebe? Então o almoço estava bom. Tinha uma boa salada, tinha uma boa carne, sabe? Então, eu espero que tenha sido carne brasileira. Hein? Eu fiquei curioso para perguntar, mas não quis perguntar porque poderia não ser. Hein? Tem mais um. Laranja, café, Pessoal, só um minuto. Ele reclamou que ele não gosta de laranja na salada e foi tirando a laranja da salada. Pessoal, só para a gente seguir o sorteio que foi feito, a última pergunta e a gente vai encerrar. Tudo bem, presidente? Eu pensei que tinha acabado com a Globo News. Pois é, não, mas a gente fez os sorteios. Não, peraí. Você sorteou sem me consultar? Sem consultar o senhor, presidente. Sem consultar o senhor. Sam Puncher do Metrópolis, por favor. Presidente, boa tarde. Samuel Puncher do Metrópolis. Obrigado por responder nossas perguntas. O senhor me disse algo que chamou a atenção. O senhor falou que entregou a lista de autoridades que ainda têm sanções de visto ao presidente e o senhor mesmo relacionou ao PL da dosimetria. Eu lembrei que quando a Magnitsky foi retirada do ministro Alexandre de Moraes, o Departamento de Estado me disse que via o PL da dosimetria como algo positivo. Porém, o senhor vetou e foi agora o veto derrubado no Congresso. Como é essa negociação para a retirada dessas sanções? O que o senhor ofereceu em troca para o governo dos Estados Unidos? Foi reduzir a pena dos condenados pelo 8 de janeiro ou não? Não, porque o presidente da República não tem nada a ver com a quantidade de muitos ou de poucos anos com a condenação. Isso é uma coisa eminentemente do Poder Judiciário. Sabe? Eu entreguei a lista porque eu já tinha entregue a lista uma vez, sabe? E não foi resolvido o assunto. E você sabe o que acontece? Muitas vezes você entrega um papel para um presidente, vem uma pessoa acessória do presidente, você não sabe quem é, e toma da mão do presidente. Comigo acontece muito. Coisa de comer, então as pessoas tomam, porque com medo, mas vão comer escondido. Então, o papel as pessoas tomam também. Às vezes alguém me entrega um papel, eu pego na mão, quando eu vou abrir o que tomou a mão. Ora, se for um cara ajuizado, depois leva para mim o papel ou passa para uma pessoa. Se for outro, aquele desaparece. E eu não sei se o cara que pegou a relação que eu dei passou para o Trump. Eu, às vezes, tenho a impressão que passa, às vezes tenho a impressão que não passa. Para mim, tem vezes que passa, às vezes que não passa. Então, eu entreguei a lista outra vez para ele saber. Tem muita gente importante que está aqui. São muitos ministros da Suprema Corte, o procurador-geral, a filha do Padilha de 10 anos. A filha do ministro Padilha de 10 anos, qual é a lógica? De qualquer forma, eu entreguei para ele. Tá? E se ele não resolver, quando eu me encontrar com ele outra vez, eu, entrego outra vez. A gente vai entregando até o dia, o cara vai ler, vai tomar a decisão. Ou já venceu por decurso de prazo, já venceu, sei lá, qualquer coisa. Mas é isso, eu só posso terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, eu sou muito crítico às guerras feitas no mundo, em todos os países. Da mesma forma que eu fui crítico à guerra da Ucrânia, sou crítico à guerra, o que o Israel fez com Gaza, o que Israel está fazendo com o Líbano, o que os Estados Unidos e Israel fizeram com o Irã, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Não é preciso. Não é preciso. Para isso existe uma coisa chamada diplomacia, que resolve com muito mais facilidade. Então, eu faço questão de dizer, fazer crítica, faço questão de dizer que é preciso reformar a ONU, e faço questão de dizer que eles são responsáveis. Gente, o Conselho dos Membros Permanentes da ONU foi criado para manter o mundo em harmonia. Eles são poderosos porque foi dado a eles o direito de veto. Então, nada é aprovado se um deles não concordar. Então, eu falei para o Trump, que eu falei para o Xi Jinping, por que vocês não fazem uma reunião? São 5 pessoas. Um litro de uísque, um vinho, um queijo, sei lá, um joelho de porco, qualquer coisa. E faz uma reunião e discute. Mas não tem discussão, então não tem solução ao problema. E nós vamos continuar com essa ideia. Nós não precisamos de guerra. O mundo está precisando de paz. E é isso que nós precisamos construir. Ô, gente, eu queria agradecer a vocês, mais uma vez, dizer para vocês que
é sempre prazeroso conversar com a imprensa brasileira. Vou no caminho, já vou ver o que vocês publicaram. Porque antigamente eu tinha que esperar o que vocês publicaram no dia seguinte. Agora eu nem acabei de falar, vocês já publicaram. E eu vou olhar na cara de vocês para ver quem falou mal, quem falou bem. Tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção e pelo tempo. Vamos lá. Presidente, quando é que o Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 5h10, horário de Brasília. Estamos ao vivo no ICL Urgente, que tinha começado mais cedo por conta da coletiva de imprensa do presidente Lula, agradecendo Gabriela Varela e Débora Maganha, que estavam aqui a postos para começar o Urgente, que nesta quinta-feira começa um pouquinho mais tarde por conta da coletiva do presidente Lula. Não se preocupe se você perdeu algum detalhe. Daqui a pouquinho, no ICL Notícias, segunda edição, Gabriela Varela, Chico Sá, Leandro Demore, eu estaremos para falar mais sobre todos os detalhes desta coletiva, mas agora a gente começa Urgente, claro, dando uma excelente tarde para vocês assistindo do Brasil inteiro nos canais ICL Notícias, canais Eduardo Moreira, na nossa rede de canais de rádio, de televisão, de internet que transmitem o nosso programa também nesta quinta-feira quente. De manhã, operação contra Ciro Nogueira. À tarde, coletiva de imprensa do presidente Lula, depois de reunião de horas com Donald Trump. Esses serão os temas do programa ICL Urgente desta quinta-feira, um pouquinho mais curto hoje, por conta da coletiva do presidente Lula, aproveitando para dar bom dia para ele que acompanhou comigo todo esse processo. Bruno Concílio, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, que eu estou de olho aqui no chat. William, vamos nessa. Quem sabe faz ao vivo, né, Bruno? Atualizando o roteiro em tempo real a tarde inteira por conta da coletiva do presidente Lula, mas vamos tentar trazer o que de mais importante aconteceu na coletiva. Lembrando vocês que a gente vai acompanhar também daqui a pouco no N2 mais detalhes, mais trechos dessa coletiva e aproveitar também para abrir a nossa enquete dessa quinta-feira. O presidente Lula dobrou Donald Trump no Salão Oval. As alternativas são: dobrou o Laranjão, o presidente dos Estados Unidos, poderia ter sido melhor ou empatou. Então essas são as opções que estão na nossa enquete aí no nosso chat para você votar. No final do programa a gente traz o resultado. E agora falar sobre esta coletiva. Muita expectativa. Ontem aqui no Urgente eu já trouxe com vocês a expectativa para esse encontro entre Donald Trump e o presidente Lula. E a ansiedade foi passando durante a tarde. O presidente chegou no começo da tarde na Casa Branca. O evento não foi registrado pela imprensa. A gente não tem imagens, né, da conversa entre os presidentes e os ministros, então a gente vai ter que confiar nos relatos, tanto do presidente Lula quanto do presidente Donald Trump e também dos ministros dos dois lados que participaram desse encontro. A ansiedade aumentou porque na metade da tarde anunciaram que não teria coletiva de imprensa, ou seja, os dois presidentes que tradicionalmente dariam uma coletiva conjunta na Casa Branca, não iriam falar juntos. Donald Trump nem coletiva deu, e o presidente Lula dessa coletiva que vocês acompanharam agora há pouco aqui no ICL Urgente, direto da Embaixada Brasileira em Washington. Imagens aqui dessa entrevista coletiva que o presidente deu agora há pouco. Então, muita ansiedade, mas aparentemente final feliz na reunião entre presidente Lula e Donald Trump nos Estados Unidos. O tom do presidente Lula foi um tom moderado, mas muito otimista, nessa coletiva agora há pouco em Washington. Vocês estão vendo aqui as imagens da chegada do presidente à Casa Branca, do encontro dos dois na Casa Branca. E todos os ministros que acompanharam o presidente Lula nesse encontro destacaram, antes da fala do presidente, pontos importantes que foram conversados durante esse encontro bilateral. O Dário Durigan, por exemplo, o ministro da Fazenda, disse que pontos da política tarifária em relação ao combate às organizações criminosas estiveram na pauta. No Planalto, a sensação é de que o Brasil venceu e nenhum dos ministros, nem o presidente, citou pontos negativos, embates durante
esse encontro entre os dois presidentes. Conversaram por quase 3 horas, num encontro que devia ter durado 45 minutos. Logo depois teve um almoço oferecido por Donald Trump, inclusive o Lula falou agora que o Trump tirou a laranja da salada, contando algumas efemérides sobre esse encontro, e obviamente a duração do encontro e a repercussão dos brasileiros mostra que o resultado foi positivo. Donald Trump não deu coletiva, mas nas redes sociais falou sobre o assunto. Vamos ver aqui o tweet do Donald Trump. Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. Está aí na rede social do próprio Donald Trump, a Truth Social. E eu sempre acho curioso que o Trump assina os próprios posts, né? A gente sabe que o post é seu, Trump, você está postando na sua própria rede social. Então a gente sabe que esse post é seu. Bruno Concílio tem mais informações e mais detalhes, Bruno, dessa reunião que aparentemente foi positiva. William, a sensação no Planalto é de alívio. Na coletiva, o Lula disse que saiu satisfeito da reunião com Trump e que aconselhou o presidente dos Estados Unidos a sorrir. Até porque, como ele mesmo disse, é melhor lidar com Trump sorrindo do que de cara feia. O Lula também afirmou que tratou de diversos assuntos lá em Washington, inclusive temas delicados que ele classificou como tabus. O presidente disse que conversou sobre o crime organizado, sobre as terras raras, as big techs e, enfim, muitos outros assuntos espinhosos. Mas o Lula afirmou que Trump não tocou no assunto do PIX e que, portanto, ele também não comentou nada. Por fim, o Lula celebrou a reunião e disse que está otimista, William. O tom do presidente Lula e dos ministros é de total otimismo. A gente não viu nenhum ponto negativo citado pelos ministros ou pelo presidente. O Trump também, que é muito verborrágico nas redes sociais, fala muito nas redes sociais, como diria o Tite, fala muito. Dessa vez não falou nada de negativo do presidente, chamou o presidente Lula de dinâmico, disse que o encontro foi muito positivo e que os ministros vão marcar outras reuniões para discutir esses pontos que os ministros trouxeram no começo da entrevista coletiva do presidente Lula. Lembrando você que daqui a pouquinho, no ICL Notícias, segunda edição, a gente vai ter Jamil Chad, Cris Serra, Chico Sá, Leandro Demore, Gabriela Varela e eu para comentar mais trechos dessa entrevista. Então, já voltamos com mais repercussões sobre essa reunião entre Lula e Trump e também as repercussões no mundo desse encontro. A extrema-direita está mordida, viu, gente? Nas redes sociais, o pessoal esperava uma humilhação do presidente Lula, que o Lula fosse destruído por Trump, mas não foi o que aconteceu. As fotos mostram um resultado muito amistoso da reunião. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, em especial porque hoje de manhã tivemos outro ponto importante na história recente brasileira relacionado ao Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira continua nos holofotes do escândalo do Banco Master. A Polícia Federal deflagrou hoje cedo, vocês acompanharam no ICL Notícias, primeira edição, ao vivo, cobertura excepcional da nossa querida Heloísa Vilela, direto da frente da casa do Ciro Nogueira. O N1 acompanhou ao vivo essa operação da Polícia Federal na quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras e pagamento de propinas ligadas ao Banco Master. Quem estava entre os alvos da operação? Esse sujeito aqui atrás, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, senador do Piauí. A decisão judicial autorizou ainda o bloqueio de bens, de bens, direitos e valores no total de 18,85 milhões de reais. A investigação aponta que o Ciro Nogueira teria recebido propina para defender... Quem diria, hein, investigação? Para defender os interesses do Banco Master e do seu principal controlador, Daniel Vorcaro. Well, Bruno, quem diria que o Ciro Nogueira defendia os interesses do Daniel Vorcaro? William, quem diria, né? O Ciro Nogueira ele é alvo de um mandado de busca e apreensão, que é quando os agentes coletam materiais como celulares, computadores e documentos. O irmão de Ciro, Raimundo Nogueira, também foi alvo de busca e apreensão. Segundo a PF, Raimundo atuava como um agente de sustentação formal e operacional da estrutura empresarial vinculada ao núcleo familiar de Ciro Nogueira. Além dos dois, a PF cumpre outros 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra Felipe Vorcaro,
primo de Daniel Vorcaro. Investigado por ter atuado no pagamento da propina para Ciro Nogueira, o Felipe Vorcaro foi detido pela PF em Minas Gerais. E tem mais, a decisão destaca que Vorcaro chegou a atuar como revisor das propostas de lei redigidas por Ciro Nogueira e que beneficiaram o Grupo Master. O William, dá para acreditar? Dá para acreditar, Bruno, porque a gente já falava há algum tempo que essas emendas, a emenda Master, as propostas, eram claramente direcionadas a beneficiar o Banco Master, e a ligação do Ciro Nogueira com o Daniel Vorcaro ficou claro. Segundo o STF, essa emenda que foi apresentada ao Senado buscava ampliar para R$1 milhão a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, dos investimentos feitos, né? Hoje esse valor é de R$250 mil por CPF. E tem mais, a decisão do André Mendonça, ministro do STF, deixa explícito que essa emenda foi redigida pela própria assessoria do Banco Master. Olha que absurdo, gente. Temos o trecho aqui da decisão do ministro. Abre aspas para a decisão de André Mendonça. Segundo os autos, o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master. Além disso, o Ciro Nogueira teria reproduzido na íntegra a emenda redigida pelo Daniel Vorcaro. Esse próximo trecho que a gente vai mostrar agora, ainda de acordo com a Polícia Federal, o conteúdo da versão entregue é reproduzido de forma integral pelo parlamentar ao Senado, tendo Vorcaro afirmado logo após a publicação da proposta de emenda que o ato legislativo saiu, abre aspas, saiu exatamente como eu mandei. A gente tem também aí outro trecho da decisão de um episódio em que o Vorcaro mandou o motorista retirar as minutas dessa lei de dentro da casa do Ciro Nogueira e enviar para o escritório que faria a revisão. Temos aí, ó, Vorcaro ordenou a retirada da residência do senador de envelopes que conteriam minutas de projetos de lei de interesse do particular, no caso do Daniel Vorcaro, posteriormente levados a escritório, indicado por ele para revisão e em seguida entregues já processados a servidor vinculado ao parlamentar. Mais um trecho que a gente vai trazer agora, onde a Polícia Federal aponta uma série de benefícios na relação entre Vorcaro e Ciro Nogueira, o que indicava um elo muito maior do que uma amizade. A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando a relação de mera amizade. E aí, você que está assistindo Isso é Urgente nessa quinta-feira deve estar chocado com essas revelações trazidas pela Polícia Federal e da decisão do ministro André Mendonça. Mas piora, tá, gente? Os absurdos não param por aí. Os indícios apontam que o Ciro Nogueira estaria envolvido tanto nessa tramóia do Banco Master que também receberia uma mesada em troca de defender os interesses privados do Banco Master em Brasília. Agora, Bruno, a gente entende por que o Centrão estava com tanto medo dessas investigações do Banco Master, né? É sem Bruno? Era com Bruno. Mas é sem... Mas caiu. Então a gente, obviamente, vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco também no ICL Notícias, segunda edição, falando sobre como o Ciro Nogueira estava envolvido tanto nessa história que recebia pagamentos do Daniel Vorcaro para prestar esses serviços. A gente vai trazer, inclusive, quantos seriam esses valores daqui a pouquinho. 500 mil, 300 mil reais a mesada do Ciro Nogueira recebida pelo Banco Master. Além disso, não era só essa mesada que está aqui, a gente tem o trecho da conversa entre eles, também o Daniel Vorcaro pagava o cartão do Ciro Nogueira. Inacreditável, gente. A polícia cita voos de jatinho, restaurantes de luxo, hotéis caros e até o pagamento do cartão de crédito. Segundo a representação, tais vantagens teriam compreendido hospedagem no Park Hyatt, New York, despesas em restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Há ainda referência à disponibilização de cartão destinado à cobertura
de despesas pessoais. O absurdo não acaba. O Ciro Nogueira não era só um lobista do Daniel Vorcaro em Brasília. Ele era um empregado do Banco Master no Senado Federal. É um absurdo e a gente certamente, ontem vocês aqui na enquete votaram dizendo que o Ciro estaria na delação do Daniel Vorcaro. Mais do que isso, não sei se nem se precisa de delação para implicar o Ciro Nogueira. Claramente, a relação deles era uma relação quase de empregado. O Ciro Nogueira era um funcionário do Banco Master no Senado Federal. Então a gente tem aí mais informações sobre estes gastos do Ciro Nogueira lá em Nova York e também em outros lugares. Além disso, a justificativa da operação da Polícia Federal hoje seria para impedir que o Ciro Nogueira usasse sua influência para destruir provas. Ele não está preso, né? O Ciro Nogueira não teve mandado de prisão nessa quinta-feira, mas foi alvo de busca e apreensão. Então, certamente, os materiais encontrados aí com o Ciro Nogueira talvez ajudem a contar mais história. Tem Bruno? Não temos mais Bruno. Bruno foi com Deus, então já vou aproveitar para agradecer a parceria do Bruno no começo do ICL Urgente nessa quinta-feira. Bruno volta amanhã, viu, gente? Tá tudo bem. Ele não caiu fisicamente, só caiu ali a transmissão. Então a gente tem aí o Ciro Nogueira também sendo alvo de busca e apreensão, mas não sendo preso. E aí a representação da Polícia Federal diz que o Ciro detém, abre aspas, o controle na figura e como principal beneficiário das condutas relacionadas à execução material de atos de lavagem de capitais sob investigação, razão pela qual é inegável sua capacidade de articulação política institucional aliada à proximidade reiterada com outros investigados. Só que é curioso notar que teve gente que teve mandado de busca, teve mandado de prisão nessa quinta-feira e o Ciro Nogueira não. Mas espera aí, o Ciro Nogueira solto também não pode ajudar a destruir provas e atrapalhar as investigações? Acho que a decisão da Polícia Federal, e é uma decisão complexa, a gente consegue entender, mandar prender um senador da República em exercício é uma decisão difícil do ponto de vista político e também do ponto de vista institucional, além do que precisaria passar pelo Senado, mas claramente o Ciro Nogueira está muito implicado nessa história. Talvez seria recomendado, sim, mandar prender o senador Ciro Nogueira, que está solto, talvez destruindo provas, talvez atrapalhando a investigação. Vamos descobrir nos próximos dias, porque o Felipe Vorcaro, primo do Daniel Vorcaro e operador financeiro do Ciro Nogueira, foi preso. Teve sua prisão decretada por 5 dias. A decisão sustenta que a prisão temporária foi considerada necessária justamente por isso, para impedir que ele destruísse provas e também para que eles pudessem recuperar dispositivos ainda não apreendidos que estavam sob posse do Felipe Vorcaro, primo do Daniel Vorcaro e operador financeiro do banqueiro. Ainda trazendo o outro lado desta história, o senador Ciro Nogueira afirmou que não participou de atividades ilícitas investigadas nessa nova fase da Operação Compliance Zero. Os advogados também disseram que o parlamentar está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações. Além disso, o advogado do Daniel Vorcaro, o Cacai de Almeida Castro, se manifestou hoje sobre o mandado de busca e apreensão, comparou a apreensão com as ações da Lava Jato. Daqui a pouquinho, no ICL Notícias N2, com Gabi Varela, Chico Sá, Leandro Demore, nessa primeira meia hora, a gente vai trazer, inclusive, a fala, a entrevista que o Cacai deu à nossa repórter Heloísa Vilela na frente da casa do Ciro Nogueira. Então, daqui a pouquinho, nós teremos todas as repercussões de mais essa fase da Compliance Zero na frente da casa do Ciro Nogueira. Dito isso, temos o resultado da enquete para fechar a enquete. E temos o Bruno Padatti. O Bruno foi com Deus, mas voltou, gente. Lula dobrou Trump no Salão Oval. 79% dos nossos espectadores disseram que sim. 9% disse que podia ter sido melhor. E 12% disseram que empatou. Meu amigo Bruno Concílio, muito obrigado pela companhia. Você foi, mas voltou, Bruno. Pelo menos para dar tchau
Amanhã a gente está junto de volta aqui, Bruno. Sim, obrigado, William. Eu fui, voltei, mas pelo menos o tchau vai rolar. Obrigado, até amanhã. Muito obrigado, Bruno. A gente fica por aqui com o nosso... É nessa câmera que eu fecho? É nessa câmera que eu fecho? A gente fica por aqui com o ICL Urgente dessa quinta-feira e agora, na sequência, ICL Notícias, segunda edição, com o que mais importante aconteceu na reunião entre o presidente Lula e Donald Trump na Casa Branca. Fica por aqui. Em 1970, um oficial do Exército Brasileiro foi à Inglaterra a convite do governo britânico. Ao retornar, ele trouxe consigo um manual. Por mais de 50 anos, uma caixa com documentos reveladores e detalhes dessa história foi ocultada pelos donos do poder. E que levanta uma pergunta: o que não querem que você saiba sobre os anos de chumbo no Brasil? Dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia no ICL o documentário original Bandidos de Farda, investigação exclusiva sobre a verdade dos arquivos de Ciro Etchegóin, feita pela jornalista Juliana Dalpiva, com Igor Melo e Chico Otávio. Garanta seu ingresso para conhecer esse capítulo da história que até hoje fizeram questão de nos esconder. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.